Olá, oitavo ano, vamos continuar aí trabalhando sobre o capitalismo. Nós vimos na aula passada o início do capitalismo, como ele aconteceu, né? Ele surgiu na Idade Média e nós vimos que existia antes um sistema chamado sistema feudal, que era baseado na relação de troca entre os senhores e os servos. Então, era assim, os camponeses, eles eram obrigados a trabalhar e eles pagavam taxa aos senhores feudais, eles eram obrigados a entregar parte da sua produção para o seu senhor, e ele recebia em troca disso proteção militar e a terra para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse plantar, produzir. E com o passar do tempo, eles começaram a descobrir formas técnicas para melhorar a produtividade. E com esse aumento do alimento, das colheitas, os camponeses começaram a acumular seus produtos. Então, aquilo que era excedente, eles iam para as feiras de comércio livre e a vender. E com isso, eles foram adquirindo dinheiro, né? Capital. Tanto é que vem aí a palavra capitalismo. Então, o capitalismo foi surgindo aí com os burgos, né, que eram pequenas cidades onde eles faziam comércio. E os burgos acabaram, a burguesia acabou de uma certa forma a destruir o sistema feudal. E a gente viu então, inicialmente, na outra aula, eu expliquei para vocês, no seu livro tem lá o capitalismo comercial, e agora nós temos nessa página 398, que é essa aqui de vocês, o capitalismo industrial. Então, ele foi iniciado aí na metade do século XVIII, foi até meados do século XIX, quando foi marcado na Inglaterra uma revolução de indústria. Então, foi conhecido como a Revolução Industrial. Iniciou-se na Inglaterra e seguiu os outros países da Europa. Tais transformações, nós vamos ver aqui, que desencadeou uma introdução de novas tecnologias nas atividades industriais. E uma das coisas que marcou mesmo foi a introdução da máquina a vapor. E esse processo aí, essas máquinas a vapor, elas representaram uma mudança, uma transição da manufatura, que era aquela época em que a produção manufatureira ela era baseada em pequenos instrumentos, pequenas ferramentas, pequenas maquininhas simples, para uma atividade realmente industrial, de indústrias grandes, de máquinas grandes, de fábricas. E isso nós vamos ver que provocou intensa transformação no modo de produção dos bens de consumo, porque aumentou demais a produtividade. E essas produtividades levaram, essas fábricas produzindo muito, levou muita gente, muitas pessoas a mudar para a zona urbana. E houve uma transformação significativa no meio ambiente por causa das chaminés das fábricas, porque elas tinham muito queima, principalmente aí do carvão. E aí vai surgir, então, o que nós chamamos de poluição do ar. Então, ela veio com a Revolução Industrial na Inglaterra, foi para a Europa e foi para o mundo todo, né? Nós vamos ver também que nessa época havia uma construção de estrada de ferro muito grande. Por quê? Porque era a forma de transporte, era a estrada de ferro e as vias fluviais, barcos, navios, que eram utilizados para abastecer a indústria com a matéria-prima e também levar os produtos depois de prontos, né, para os seus consumidores. Nessa época do capitalismo industrial, nós vamos ver uma mudança muito grande, porque vai surgir aí o ferro e o carvão. Aqui você está vendo uma indústria, né, siderúrgica, você está vendo que eles trabalharem principalmente o aço, né?
Então, o ferro e o carvão foram elementos importantes durante o capitalismo, porque o ferro fundido, a gente vai ver que foi usado na fabricação de trens, de locomotiva e na estrada também de ferro. E o carvão era a principal fonte de energia da época. Agora, a produção era realizada nas máquinas, né, nas indústrias, e substituía muito a mão de obra, gerando aí um expressivo aumento de produtividade, porque a máquina ela produz em grande escala, em grande quantidade, então ela supera o ser humano. E isso levou a um aumento na produtividade automaticamente nos lucros dos empresários. Nós vamos ver que nos centros urbanos da Europa, a industrialização ocorreu associada ao processo de urbanização. É quando a grande quantidade de pessoas do campo, da zona rural, vai para a zona urbana. Então, acontece uma urbanização. E houve um expressivo êxodo rural, que é a migração de muitas pessoas, a mudança de muitas pessoas do campo para a cidade. E isso gerou, que a gente vai ver aqui, um elevado aumento no número de habitantes da cidade, mas também nós vamos ver que nem todo mundo conseguia emprego nas indústrias. E aí aumentou também o desemprego e a pobreza, porque nem todas as pessoas que mudavam do campo para a cidade conseguiam um emprego. E aí aumentava a periferia, as favelas, a pobreza. Entre as razões que explicam o êxodo rural, aí do século XVIII, está a transformação da estrutura agrária pela Revolução Industrial. Ou seja, nós vamos ver surgir no campo maquinários que produzem bastante matéria-prima e vai substituir o homem. E um dos fatores também que aconteceu em relação ao êxodo rural na Inglaterra foi porque parte do campo eles pegaram e no lugar de fazer lavoura, de plantar alimento, eles liberaram a mão de obra porque eles não precisavam mais de terras para plantar, eles queriam terras para criar ovelhas, devido à produção de lã, que era a matéria-prima, principalmente da indústria têxtil, que a indústria têxtil foi a que iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra. E nós vamos ver que durante muito tempo, a cidade passaram todas elas a determinar a organização das atividades rurais ao demandar maior produção de matéria-prima para o abastecimento do sistema fabril, ou seja, do sistema das fábricas de produtos relacionados a tecido, né? E também fábricas de alimento para o consumo da crescente população urbana que trabalhavam aí nas indústrias. Então, no capitalismo, o essencial, capitalismo industrial, o essencial que a gente deve lembrar é carvão como matéria-prima. Nós vamos ver aí também a troca, né, das pessoas que viviam do campo indo para a cidade e o acréscimo aí das indústrias. Agora, no próximo item que nós temos aqui na página 399 é o capitalismo financeiro. Então, o capitalismo financeiro foi a partir do século XIX até o século XX, mais ou menos. Então, nós temos aqui o modelo de capitalismo que passou por uma outra transformação, e que nós vamos ver que ele vai ser chamado e conhecido por Segunda Revolução Industrial. Então, foi quando surgiu o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias relacionado à produção industrial, às comunicações, ao transporte. Então, aí é o segundo período da Revolução Industrial, né? Segunda Revolução Industrial. O marco desse período vai ser a integração entre ciência e produção. Então, nós vamos ver aqui o crescimento das fábricas, o surgimento de muitas fábricas automobilísticas,
petroquímica, que é relacionado ao petróleo, siderúrgica, né? Metalúrgicas, que vão impulsionar aí o crescimento das indústrias naquela época, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Que é entre o que eu acabei de falar, século XIX e início do século XX. Nós temos aqui essa imagem, né, que mostra que muitas cidades foram crescendo ainda mais e foram sendo modificadas pelo crescimento do automobilismo, ou seja, do surgimento dos carros, né, durante o período aí do capitalismo industrial. Nós vamos ver esse surgimento aí da indústria automobilística, ela está também marcada por uma nova fonte de energia, que é a descoberta do petróleo. Então, foi um período de grande transformação também. Então, nós vamos ver aqui, ó, o desenvolvimento industrial foi impulsionado em parte pelas descobertas de novas fontes de energia, como eletricidade, né, produzida aí pelas grandes hidrelétricas, e pelo uso do combustível derivado do refino do petróleo. Então, o petróleo realmente marcou muito a fase do capitalismo financeiro. Durante o capitalismo financeiro, nós vamos ver também o grande desenvolvimento dos bancos. Né? Então, aqui o autor coloca: o capital bancário e a especulação financeira passaram a ser destaque na economia global. Empresas passaram a abrir capital nas bolsas de valores. Aí o autor te lembra o que seriam essas bolsas de valores? São sociedades anônimas, de pessoas que não se conhecem, ou associações civis que têm uma autonomia financeira e administrativa, organizadas com o intuito de promover transações de comércio e venda de títulos. Agora, Rose, mas o que são ações e títulos? Ações são como fossem pedacinhos de empresas, né? São parcelas de companhias ou de empresas de sociedade anônimas. E títulos, é onde a Bolsa de Valores negocia muito títulos e ações. Títulos são empréstimos de dinheiro para alguma entidade. São ativos financeiros de renda fixa. É como se você estivesse emprestando dinheiro aí para alguma instituição, ou para alguma entidade, ou para alguma indústria. Hein? Agora, nós vamos ver que esse capitalismo financeiro, ele foi marcado porque surgiram aí, principalmente, umas itens como crescimento da indústria automobilística, porque apareceu o petróleo, as hidrelétricas, e tudo isso aí vai gerando mais capital, mais dinheiro, mais riquezas, né? Depois nós vamos estar fazendo atividade de reforço, de revisão, porque esse conteúdo nós sempre vamos precisar dele. Boa leitura para vocês. Não se esqueça de estar fazendo as atividades com atenção. Beijos!